Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, vocês que vão já entrando. E hoje a gente tem uma live, né, falando sobre carreira. Então, hoje estamos aqui esperando a nossa convidada, a Laís Antonelli. Laís Antonelli, minha colega de mentoria, e ela vem falar hoje, contribuir com a minha audiência, com a dela também. E ela já está presente, já deu boa noite aí. Que bom, seja bem-vinda, Laís. Então a gente vai ver hoje sobre carreira, né? A Laís é especialista em carreira feminina. Então, como ter sucesso na carreira sem cair, gente, na armadilha da ansiedade, sem cair na armadilha da falta de produtividade. E hoje a gente vai também falar sobre isso, que é super mega importante. Nós estamos também no mês, começando já o mês Lilás, né? Falando sobre a não violência da mulher. Então tem tudo a ver com mulher, com feminino, né? E é a carreira feminina. Ela é especialista em carreira feminina, né? Então quantas vezes, pergunte agora, quantas vezes você teve vontade de ter sucesso na sua carreira, mas ao mesmo tempo viu que a sua família, né, não estava legal, ou a sua saúde, por causa da ansiedade de querer abraçar tudo ao mesmo tempo, né? Família, carreira, filhos, cuidar de si mesma. Então, quantas vezes você já se viu nesse turbilhão de pensamentos, nesse turbilhão de ações que precisam ser feitas, né, para poder ter sucesso na carreira? Então, a Laís Antonelli hoje vem contribuir conosco para falar como não cair nessa armadilha e ter sucesso na carreira. Então, você que está presente aí ou vai assistir depois dessa live, já coloca o dedinho aqui para compartilhar essa live para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa live e possa contribuir, possa mudar de vida. Nosso propósito é divulgar as coisas boas, divulgar para que a gente contribua com o todo. Primeiro contribui com a gente, né? Contribui para mim, depois contribui para o outro, e quando a gente contribui para a gente e para o outro, automaticamente nós estamos contribuindo com o todo. Então já vai compartilhando, eu também já estou compartilhando. Já chamei você, Laís, recebeu? Fala aí para mim como é que tá. Fala aí para mim, como se você recebeu. Eu não estou vendo mensagem aqui. Vamos lá, aceitar, vou aceitar. Aceitei, Laís. Não tá dando certo aceitar, Laís. Nós vamos ter paciência aqui. Eu clico no aceitar e não tá dando certo. Deixa eu chamar você, ver se dá certo. Convidar. Convidar dá certo, mas aceitar não dá. Aceite aí. Convite. Porque só tá dando certo convidar. Não tá conseguindo participar. Por que, Laís? Foi que houve?
Vamos sair e entrar de novo, né? Acontece, né? Convidei você. Tente aí novamente, Laís. Olá. Opa! Epa! Você viu como é bom a gente ser persistente, não se estressar, não se ficar ansiosa, que tá tudo certo. Seja bem-vinda, Laís. Que bom tê-la aqui conosco para compartilhar conhecimentos, para ajudar mais pessoas a não cair na armadilha da ansiedade e nem da falta de produtividade e ter sucesso na carreira. Exatamente. Tudo bem com você? Boa noite, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Que bom, fico feliz de ter gostado. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente aprende no dia a dia, as coisas que a gente já viveu também, porque muito é sobre a nossa história de superação. E o nosso tema é como não cair na armadilha da ansiedade, da falta de produtividade ao buscar uma carreira de sucesso. E, e eu vou contar para vocês, porque eu já caí nessa armadilha. E ainda bem que hoje a gente tem recursos, né, Silvana, para lidar com isso. Ainda bem, ainda bem. E o bom disso tudo, né, Laís, que a gente é interessante a gente saber que existem esses recursos e buscar esses recursos e colocar em prática, né? Não só saber, mas também colocar em prática e saber que esses recursos eles vêm para facilitar a nossa vida, né? Para nos tornar uma vida mais leve e mais saudável, porque quando a gente deixa a ansiedade tomar conta, cair na armadilha da ansiedade, a gente adoece, né? A gente adoece, a nossa família, que é a nossa base, começa a ficar destruída, né? É abandonada, e aí vem vários sintomas que são muito desagradáveis. Então, que bom que você está aqui. Fala, a gente quer saber sim como é que foi que você já caiu nessa armadilha. Sim, então vou revelar aqui para vocês. Na verdade, nunca contei isso numa live, mas eu quero compartilhar porque eu compartilhei compartilho com as minhas mentoradas e sempre que eu conto sobre essa história que aconteceu comigo, as pessoas meio que despertam para olhar para a vida delas e ver se elas não estão nesse caminho. Porque o que que acontece hoje? O mundo cobra a gente demais. Especialmente nós mulheres que carregamos vários pratinhos ao mesmo tempo, né? Então, tem a carreira, tem a profissão, né? Tem os filhos, marido, estudos, os nossos cuidados pessoais, né? Que a gente às vezes acaba deixando de lado, e é ali que mora o problema, né? Então, eu tive um burnout em 2011 e isso aconteceu por quê? Eu vou explicar para vocês um pouquinho do que aconteceu comigo aí nessa jornada que me levou para esse caminho. Eu estava voltando da licença maternidade, né? Então eu estava com os meus filhos pequenos. Tenho dois filhos, o Pedro e a Maria, que hoje eles estão com 15 e 12 anos. Mas nessa época o Pedro tinha 2 anos e meio e a Maria tinha meses, né? 8 meses. E o que que aconteceu comigo? Eu voltei a trabalhar e eu queria, assim, naquela tentativa de subir na carreira, né? De galgar posições sempre, e dar conta da minha atividade que já era puxada, né? Porque eu ocupava uma gerência de RH numa empresa multinacional. E nesse momento, quando eu retornei da licença, eu queria, além de crescer profissionalmente, porque isso era sucesso para mim, eu queria também dar conta de tudo em casa, fazer tudo com perfeição, né? Então, amassar papinha com garfo, papinha orgânica, eu mesma queria fazer a papinha da minha filha, eu queria amamentar, eu queria fazer tudo. E assim, nessa ânsia pela perfeição, né, na vida pessoal, na maternidade,
carreira, eu esqueci completamente dos cuidados comigo. Então, assim, eu fui entrando nesse processo de ansiedade sem perceber. E quando eu vi, eu já estava assim, sem dormir, sabe, dormindo mal, né? Então eu senti o meu sono estava afetado, o meu apetite estava afetado e até assim o gosto mesmo pela vida, né? E para mim isso teve a ver muito a ver com o descuido que eu tive comigo nessa tentativa desesperada aí de ter sucesso a qualquer custo. E acho que isso, acredito muito que isso tem a ver também com o que a gente é sucesso pra gente, né? O que cabe na nossa vida, porque o que é sucesso para um não ser para outra, né? Então, acho que definir os nossos limites e o que a gente quer, saber para onde a gente quer chegar e fazer isso com respeito por nós mesmas é fundamental, porque nessa de eu tentar, né, nessa ânsia de fazer tudo perfeito, eu entrei nessa crise, né? Então eu não parei de dormir, não dormia mais. Me senti ansiosa, preocupada o tempo inteiro, meu apetite ficou desregulado. E eu tive que procurar um psiquiatra mesmo. Então eu cheguei num estado que não adiantaria eu fazer mais nada que não fosse uma intervenção ali farmacológica, né? E isso trouxe um prejuízo muito grande para minha vida, porque na época eu amamentava a minha e como eu ia tomar um remédio tarja preta para sair desse estado de ansiedade e depressão, eu tive que desmamar minha filha. E isso foi, assim, uma das piores dores que eu senti na vida, porque eu tive que desmamá-la não porque chegou o momento dela, mas porque eu tinha um impedimento, de amamentá-la com saúde por conta de uma condição que eu criei ao não cuidar, ao não, dar ao meu corpo e à minha mente os cuidados que eu precisava. Então, essa é a minha história. E a partir daí, tá recurso, né? Então eu fui, inclusive, estudar a carreira feminina, me aprofundar em análise comportamental e passei a ajudar outras mulheres para que elas não cheguem nesse estado, porque é possível você ter sucesso na carreira, você ter uma condição financeira que supra as suas necessidades, sem entrar nesse processo que eu entrei. Porque, afinal, se a gente não cria um dia a dia e uma carreira sustentável para a gente, de uma hora para outra tudo pode ruir e acabar. É, é interessante quando você disse assim, a ânsia pela perfeição, né? Querer cuidar de tudo. Então, é interessante quando você fala isso, e aí vem agora uma questão de que é interessante que as pessoas que vão nos escutar, que estão nos escutando, que nós saibamos o que é prioridade para a gente, né? O que é prioridade naquele momento, né? A pessoa, quando está sendo mãe, qual é a prioridade dela naquele momento? E saber que nós não somos multitarefas. Embora a gente queira fazer, e a gente faz multitarefas, mas escolher quais as tarefas que são prioridades para a gente, né? E uma coisa também, Laís, que a gente precisa fazer para evitar cair nessa armadilha de querer fazer tudo e muitas vezes sozinha, né? A gente esquece que a gente pode pedir ajuda, né? A gente esquece que a gente pode pagar alguém e às vezes por causa da perfeição ou por valorizar o esforço de fazer sozinha, não, foi eu quem fiz, não, foi eu que cuidei da minha filha sozinha, né? Então, essa questão de, às vezes, você entrar nessa outra armadilha, né? De achar que o esforço de fazer sozinho é importante para você, né? E até onde fazer sozinho vai valer a pena, né? Então, essa questão da gente também procurar ajuda, né? De pessoas conhecidas, se tiver como pagar alguém, mas só que para acontecer isso, a gente precisa se livrar de alguns padrões de comportamento, como a questão do apego, né? Não, eu que faço. Não, ninguém faz isso. Só eu sei fazer direito isso, né? E aí a gente fica
querendo abraçar o mundo com as pernas. E hoje mesmo eu estava me vendo ali com quantas coisas eu estou ficando responsável. E aí, quando você disse assim, e a gente até perde o sentido, assim, fica sem gosto a vida. E hoje eu estava pensando em quantas coisas eu estou querendo abraçar o mundo com as pernas, já vi. Não, essa coisa aqui eu vou ter que largar. A gente às vezes não se dá conta, né? A gente começa a pegar uma coisa, pega outra, pega outra. E hoje eu estava refletindo, hoje à tarde, estava cansada, né? Muito cansada, não fui nem para academia hoje, Laís. E aí eu disse, nossa, por que eu tô tão cansada? E é interessante a gente se observar, né? Se auto-observar. Por que eu tô tão cansada? Aí eu fui escrevendo. Tô fazendo isso, fazendo isso. Gente, era tanta coisa que eu fiquei meio, como é que eu aguento fazer tudo isso? É. Aí mandei um recado pro meu filho pedindo ajuda, né? E aí um outro trabalho que eu estava querendo abraçar, eu disse, não vou abraçar esse não. Aí amanhã eu já vou enviar a mensagem para a pessoa que eu não vou fazer aquele trabalho, entende? Então, esse cair em si, né, que você falou, cuidar, respeito por nós mesmas, né, foi a expressão que você usou. Isso é respeito por nós mesmos, né? Para que a gente tenha esse respeito, a gente precisa entender que a gente precisa se desapegar de algumas bobagens, né? De achar que fazer tudo sozinha, você vai ser a baluarte, né? Que você vai ser elogiada, que você vai ser a tatatã. Então, é interessante essa autoobservação, né? De saber que você não precisa, não tem necessidade de fazer tudo só. Que você pode, sim, pedir ajuda. Ou se você tem dinheiro, você pode também contratar uma pessoa, né? E isso é respeitar nós mesmos. E ter esse tempo para si, né? Hoje eu estava cansada à tarde, eu dormi. Pensa, dormi muito. Quanto mais eu dormia, mais eu tinha sono. E aí eu fui pensar também que o final de semana eu não descansei, porque estava tendo pintura aqui em casa, né? Então, sábado, domingo teve pintura também, na parte da manhã. E aí você fica preocupado, o que que falta, um detalhe que falta, vai comprar, né? E quanto é que é? Aí o pintor tinha outro compromisso. Então, assim, a gente acaba, se a gente não tiver consciência disso, que a gente precisa ter respeito por nós e que a gente não consegue fazer muita coisa, porque aí entra na armadilha da ansiedade. Uhum. E aí você tendo esse respeito, como você falou, a gente está atento a isso, né? Para respeitar a nossa intimidade, a gente precisa estar sozinho também, a gente precisa refletir, né? Estar em companhia com nós mesmos, estar mais voltado para dentro do que para fora. Quando você fica muito voltado para fora, você esquece de dentro de si. Sim, Muito legal. com certeza. Se alguém tiver alguma história parecida e quiser compartilhar com a gente, eu percebo que isso é uma dor muito feminina, né? É uma dor muito, assim, é aquilo, né? É dar conta da nossa casa, do nosso trabalho. Você delegar filho, né? É difícil você, de repente, ver que alguma coisa vai ser feita por pessoa e não vai sair com o nível de perfeição que você espera. E isso envolve você desapegar, né, da sua forma de fazer as coisas, porque será feito talvez não do seu jeito, mas do jeito do outro. E se a gente quer construir uma carreira de sucesso, né, ou ter o próprio negócio, eu vejo duas coisas muito atreladas, a gente precisa escolher as nossas batalhas diárias, né? Porque nessa de querer fazer tudo com perfeição e dar conta de tudo que chega, a gente larga o que é mais importante, são os nossos cuidados, né? Então tem coisa que ninguém pode fazer por nós, ninguém pode
parar, respirar por nós, ninguém pode fazer exercício por nós, ninguém pode comer direito por nós, só nós mesmas. Então, o pilar aí primordial para que a gente tenha uma carreira de sucesso é cuidar da gente, cuidar da nossa mente e se observar, né? Então, o mundo de hoje, ele chama a gente para fora, né? Então, cada vez mais a gente está olhando fora, a gente está buscando fora, a gente está atendendo demandas que chegam, estão chegando, a nossa lista de tarefas vai crescendo, 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 as contas vão crescendo, as cobranças vão crescendo, e nessa a gente se desliga da nossa e entra naquele estado de piloto automático. E o risco de fazer isso é que a conta chega, em algum momento a conta chega. E como a gente está distraído, muitas vezes a gente nem percebe que entrou em estado de ansiedade, tá ali se desvinculando, né, das pessoas, da família, né, perdendo um pouco a conexão que é tão importante para a gente conseguir as coisas na nossa carreira. Então, isso é um ponto importante. Outra coisa também que eu vejo que me ajudou muito nessa questão da ansiedade, da depressão por conta da carreira, foi a parte do planejamento e da organização. Por quê, né? Às vezes a gente tende a cair nessa armadilha de que não tenho tempo para parar para me organizar agora, não tenho tempo para planejar nada. E no fim, as coisas vão levando a gente por esse caminho sem planejar, e nem sempre é o que a gente quer. E a gente só está abraçando tarefas que de repente nem fariam sentido para nós. Então, acho que isso é um ponto bem importante. A gente se organiza, planeja, usa uma agenda que seja, né? Eu uso um planner de papel, e aquilo para mim, ele abre a minha mente a ponto de eu olhar o que eu estou fazendo, trazer para a consciência isso e poder examinar. Será que é realmente importante que eu faça isso? Será que isso eu não posso delegar para outra pessoa? Para onde eu estou indo? Aonde eu quero chegar? Né? O meu caminho, o meu objetivo, ele está refletindo nas minhas rotinas diárias, porque às vezes as pessoas até conseguem definir um objetivo, mas o dia a dia delas não leva elas para lá. Então a gente se perde em outras coisas e o futuro, né, que a gente quer construir vai ficando sempre para depois. Então esse é um outro ponto de atenção para nós mulheres aí, na minha opinião. Com certeza. Uhum. É, é quando você diz assim, ó, a conta chega, né? E a conta chega, e quando ela chega pesada, né? Muitas vezes chega, já está no corpo físico, né? A somatização dessas emoções da sobrecarga. E depois que chega no corpo físico, aí é bem mais cara a conta. Aí, bem mais cara, né? Quando já vem com doenças. Quando você não se cuida, você não se planeja, né? Você não prioriza aquilo que é importante. Também, além da gente poder delegar, a gente tem coisas que a gente pode eliminar, né? A gente fica segurando algo que a gente pode eliminar aquelas tarefas, que não tem necessidade, que não vai agregar em nada. Tem tarefas que você não lhe agrega. Então, você pode delegar, você pode eliminar. Então, aquilo que não sobra, não tem como outra pessoa fazer. Aí, é como você falou, né? A questão de comer. A gente não consegue comer, alguém comer por a gente, né? A gente não consegue delegar as nossas necessidades fisiológicas, né? E tem coisa da nossa carreira que a gente também não pode delegar, né? Que apenas nós. É por isso que é nossa carreira, né? É a nossa função. E aí, quando a gente tem essa consciência, que é importante trazer isso para a consciência, que nós precisamos ter essa clareza, né? Se planejar, ter esse registro, como você falou, traz para a consciência o que eu preciso fazer, se aquilo é muito, né? Interessante também, a Laís, a gente começar a dar tempo, né? Saber cronometrar o tempo das coisas e não colocar muitas tarefas para um dia só. O que a gente precisa ter o tempo do descanso, né? É sagrado o tempo do descanso.
E às vezes acontece coisa de improviso e a gente precisa ter esse tempo. E aí, se acontece algo de improviso e você colocou muitas tarefas naquele dia, você se desespera. Nossa, eu tenho que fazer isso. E agora aconteceu isso, como é que eu vou dar conta? Né? Então, essa clareza de tudo que a gente está falando aqui e quem está nos ouvindo é muito importante, né? Porque foi importante isso para mim quando eu soube a primeira vez, né? Deu assim, cai as fichas. Nossa, por que eu estou abraçando tudo isso onde eu posso delegar? Por que eu estou abraçando isso onde eu posso estar pagando? Às vezes, o tempo que você gasta fazendo algo, você está perdendo dinheiro se você fosse fazer o que é mais importante para você, né? Você pode estar ganhando muito mais dinheiro pagando a uma determinada pessoa para fazer algo, ao invés de ser você, né? Então, quanto é que é a sua hora? Isso é muito importante. Quanto é que é a minha hora? Se minha hora vale 1.000 e eu pago alguém que faz por R$ 200, que eu ia fazer, eu estou ganhando 800, né? Então, é muito importante saber quanto é que vale a nossa hora, né? Esse é um exemplo. É E isso aí, mesmo. Laís, como você falou, é importante também a gente está vendo aqui, quem está nos ouvindo, né, se tem uma história, né, uma história também de estresse, que foi querer abraçar tudo Quem não tem ao uma, mesmo tempo. quem não tem uma história de estresse na carreira? E acho que isso é muito, muito comum, é uma dor muito comum. Então, quem quiser compartilhar, coloca aqui. E assim, né? O que que eu percebo nessa falta de consciência, às vezes que a gente é levado para essa vida corrida, a gente esquece da gente, dos cuidados com a gente esquece de olhar para onde a gente está indo muitas vezes. Então, de repente, você tá naquele emprego, né, naquela que você não gosta, já faz tempo que você descobriu que não é ali que você quer ficar, mas são tantas as coisas e aquela rotina corrida, ela impede que você até tenha um plano para fazer outra coisa, sabe? Então, tem muitas mentoradas que chegam para mim nessa situação, assim, que já passaram até 2, 3, 4 anos fazendo o mesmo trabalho e não gostam de estar ali, mas nunca investiram tempo em olhar para aquilo e decidir mudar. Então, o que que a gente sabe hoje, né, pela neurociência, pela psicologia positiva? Que alguns tipos de perfis comportamentais, eles não se adaptam em certas atividades. Então, é como se a pessoa ficasse ali levando, empurrando aquela vida daquele jeito, muitas vezes com um sonho ali engavetado, né, de empreender, de ter o próprio negócio, ou de mudar de carreira. E por não prestar atenção nisso, fica naquele vai levando, né? Vai levando, um dia eu resolvo, vai levando, vai levando. E aí, de repente, chega um dia de chutar o balde, em que a saúde mental cobra e não é mais possível ir levando. Então, acho que é um alerta importante, né, para a gente deixar para as pessoas que estão aqui e que vão assistir essa live depois, não deixe para depois. Não protele a sua carreira, a sua saúde, porque a vida é isso, a vida está acontecendo aqui agora. E certas coisas realmente não podem esperar. Então a gente precisa se mover para construir as coisas de uma maneira sustentável, né? Afinal, a vida é nossa, o tempo passa rápido e esse não volta mais. E não volta mais, Laís. E se a gente começar a refletir, né? Como tanto passa rápido, como é pouco tempo que a gente realmente olha para a vida, né? É como, por exemplo, nós temos 24 horas do nosso dia. Então, assim, 8 horas é para o nosso descanso, né? Entre 7 horas e meia, 8, para a gente descansar. Então, esse horário é horário sagrado. Se você não prioriza esse horário, também vem as doenças pelo não priorizar o descanso. Então, sobra quanto para a gente viver, né?
Quem trabalha 8 horas, 8 e 8, 16. 8 de descanso, 8 de trabalho, sobram 8 horas para se alimentar, para fazer as necessidades fisiológicas, para estar com a família, né? Para passear, para se divertir, para estar consigo mesmo. Esse é um horário, é um tempo também sagrado para estar consigo mesmo, para voltar-se para dentro, porque não cai, né, no piloto automático, né, de estar sempre olhando para fora e se influenciando com as coisas de fora e esquece de olhar para dentro. Então é muito pouco tempo, essas 8 horas que nos sobra, Uhum. né? Porque precisa haver o trabalho, e quem trabalha 8 horas é um grande tempo que você dedica para fora, né? E aí tem um tempo que a gente precisa se dedicar para a gente, para dentro, né? Dentro de si mesmo. E quanto mais a gente olha para dentro de si, mais a gente consegue olhar para dentro de si e cuida de si, tem esse cuidado, esse respeito, né? Que você falou, dentro de si, mais as coisas de fora progridem. Porque quanto mais você progride interiormente, mais as coisas de fora progridem. E aí a gente esquece desse detalhe, né? Ou às vezes nem sabe que a gente precisa olhar mais para dentro. Então, assim, a questão até uma frase bíblica, Silvana, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso primeiro me amar. E para eu me amar, eu preciso olhar para mim, né? Como é que eu estou pensando? Como é que eu estou sentindo? Como é que eu estou agindo? Se eu estou cuidando da minha alimentação, cuidando do meu exercício físico, cuidando da minha parte mental, se eu estou meditando, se eu estou bebendo água, né? A minha questão espiritual, como é que está sendo? Então, a gente precisa ter esse tempo. E senão a conta chega. E quando chega, muitas vezes não tem como voltar atrás. É, exatamente. E a gente coloca tantos compromissos que são, assim, dispensáveis na nossa agenda, né? Por que que a gente não reserva aquele tempo, né, pra gente? Então, eu só consegui colocar exercício físico na minha rotina diária porque eu comecei a colocar na agenda e olhar para aquilo como um compromisso para mim. Porque, na verdade, é um compromisso comigo. Então, se você não coloca como prioridade, outras pessoas vão fazer a sua agenda e muitas vezes você vai estar ali atendendo prioridades de terceiros, coisas que nem seriam tão importantes assim, e deixou os cuidados aí com você de lado, né? Que é o mais importante, porque sem um físico bom, sem a saúde em dia, sem uma cabeça boa, a gente sequer vive, né? Muito menos trabalha bem. E se falando nisso aí, hoje eu postei até nos stories uma frase que eu compartilhei, né? Um post que diz assim: quando o seu chefe pede para você fazer algo, você vai lá e faz. Quando o seu trabalho diz que é para você chegar a tal hora e sair a tal hora, você cumpre. Mas quando é para cumprir para você mesmo, por que você não faz, né? E aí a questão de colocar na agenda e colocar esse é o compromisso comigo, né? A gente precisa saber dos nossos compromissos consigo para poder a gente estar melhor e poder fora melhorar. Então, como tudo começa de dentro de nós, então anotar, gente. Colocar na agenda, né? Pode ser agenda online, pode ser um pedaço de papel. Interessante que tenha uma agenda para anotar. E já organizar a sua semana, o seu dia, quais são os compromissos com você mesma, quais os compromissos com a família, compromisso com o seu trabalho, compromisso com a saúde. Então, esse geral, né? E começando de nós primeiro, porque se eu não estou bem, eu não posso cuidar do outro, né? Então, assim, como é que um afogado ele salva outro afogado? Eu primeiro preciso cuidar de mim, estar bem, para poder cuidar do outro. E sim, a gente precisa estar anotando, né? Quais as prioridades? Anotando. Se a gente não anota, a gente pode até lembrar, eu tenho que fazer isso. Mas se você não anota, né, Laís? Passa. Aquele pensamento vai e passa.
Então, é você juntar o que você precisa fazer, né? E que é prioridade para você, para que você esteja ali. Ó, eu tenho que fazer isso, né? Compromisso com aquelas tarefas e poucas tarefas durante o dia, já que tem as 8 horas do trabalho. Hum. É isso mesmo. E para a gente criar um hábito, né? Existem técnicas também para criar o hábito. No começo é difícil mesmo, não é fácil, né? Então você vai precisar, como a Silvana falou, de recursos, que são recursos, coisas que te lembrem que você se comprometeu com aquilo e que você vai fazer. E tem vários autores, né, que dizem que um hábito ele demora mais ou menos 21 dias para ele ser formado. O que significa isso, né? Que a gente vai fazer por 21 dias até que o nosso cérebro entenda que aquilo é algo automático para a gente. E a nossa capacidade de decisão, ela é, ela é limitada, digamos assim, ela gasta, né? Então a gente toma pequenas decisões várias vezes ao dia, até assim, a roupa que a gente vai vestir, onde que a gente vai, a comida que a gente vai comer, tudo isso são pequenas decisões que a gente não percebe, mas que o nosso cérebro está ali trabalhando. Então, criar um novo hábito, né, como cuidar da gente, como fazer um exercício, é uma decisão nova que está consumindo essa parte do nosso cérebro. Por isso que a gente falha tantas vezes, né? Quem nunca começou, comecei a academia hoje, fui hoje, aí no outro dia já não vou, no outro dia já não vou, aí vou um dia, pulo dois, pulo três, porque não é simples. O nosso cérebro, ele gosta de decisões fáceis, rápidas e automáticas. E a gente, para instaurar um novo hábito, a gente tem que se esforçar no começo, né? Criar recursos que lembrem a gente, né? Criar gatilhos para lembrar. Então, de repente, o seu gatilho depois do almoço é comer um doce. Quebrar essa rotina, incluir algo saudável no lugar, vai te exigir mais atenção no começo. Mas é a recompensa que você vai ter depois, o resultado que você vai ter depois é uma forma de te ajudar a instaurar esse hábito novo. A Márcia escreveu aqui, boa noite, Márcia. Antes eu colocava sempre o outro, primeiro, sempre queria agradar as pessoas. Hoje eu penso totalmente diferente, tenho outra visão. Muito bem, muito bem. Tem um livro, Tudo bem, eu vou Márcia? até indicar aqui, se você me permitir, Silvana, que se chama Essencialismo. Ele fala sobre a teoria essencialista, esse livro. O E, livro, né? e esse livro, assim, o que o autor defende? São poucas as coisas que a gente realmente precisa fazer, mas que o nosso instinto primordial é dizer sempre um sim. Então, chega uma nova demanda, a gente sim, 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 sim. E ele fala que não, que na verdade, assim, a gente tem que trabalhar para dar um não rápido e um sim lento. O que seria esse sim lento? Eu vou pensar e depois eu te dou uma resposta. E aí a gente pensa se essa demanda se encaixa no nosso dia, se a gente realmente dá conta disso, se essa demanda que a gente recebeu, ela está indo ao encontro dos objetivos que a gente definiu, se faz sentido colocar para a gente agora, ou não, né? Então, o ensinar isso e dizer esse não rápido, porque ele fala, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. E a gente muitas vezes aquilo, às vezes na tentativa de agradar alguém, de não desapontar as pessoas, de ser solícita, né, de estar ali sempre pronta, a gente deixa aí de lado a pessoa mais importante da nossa vida, que é a gente mesmo, afinal. Se não tiver a gente, não tem mais nada. Não tem, acabou, né? Não tem o resto. Então, esse é um cuidado para a gente prestar muita atenção aí no dia a dia. Então, legal, parabéns, Márcia, pelo seu depoimento aqui. Muito bem, Márcia. Que bom. Bom que muitas pessoas tenham essa visão, né? A partir, quem não tinha antes, a partir dessa nossa live, possa também ter essa consciência, né? Que primeiro nós, né? Que é uma frase bíblica. Ama o teu próximo como? Como é uma comparação. Uhum. Eu amo o outro como comparando com o que eu já me amo. Então, muito bem, Márcia. Que bom que você compartilhou, que serve também de exemplo para outras pessoas. É, aí. Mas me fala, Laís,
como assim as mulheres, você que é especialista em carreira de mulheres, quando as mulheres estão perdidas, né, assim, na carreira, por onde elas devem começar? Esse sentimento de estar perdida na carreira, ou de ter a sensação de que está no lugar errado, ele gera a ansiedade, a depressão, insatisfação com a vida. E por onde começar? Então, a base de tudo, né? Inclusive o meu método, o pilar do meu método é esse, é o autoconhecimento. Mas quando a gente pensa em autoconhecimento, são tantas as coisas, né? Tão amplo, né? Na verdade, assim, se a gente for olhar a palavra, autoconhecimento é para a vida inteira, não é algo, não é um remédio que você vai tomar e resolver. Mas o que eu costumo fazer, né? Então, eu fui estudar, porém o meu método, eu começo o autoconhecimento pelos assessments. O que que são os assessments, né? São testes comportamentais que os mentorados fazem para que eles consigam ali identificar, para que a gente consiga identificar qual é o perfil daquela pessoa, né? Se ela tem um perfil mais analítico, se ela é uma pessoa de processo, se ela é uma pessoa mais de palco, uma pessoa que gosta de falar, que precisa de interação com outras pessoas, se ela é uma pessoa de resultado. Então, muitas vezes as pessoas não têm consciência disso e estão no trabalho errado achando que o problema é com elas, quando na verdade é um problema de encaixe, é uma questão de encaixe. Então, imagina que você tem, por exemplo, uma pessoa que ela tem um valor dela muito importante, seja ali liberdade. Se essa pessoa está trabalhando em um emprego sem autonomia, em que ela tem horário para sair, horário para ficar, em que ela tem que reportar tudo que ela faz, aquilo é uma violência, né? Então ela vai se violentando internamente, ali, aguentando aquele trabalho, quando na verdade ela poderia estar exercendo esse potencial dela em um negócio próprio ou em uma empresa com mais flexibilidade, que valorizasse esse empreendedor. Então, geralmente, só com essa etapa do autoconhecimento, a- as mulheres, né, as pessoas em geral já estão para aspectos que antes elas não viam, né, na correria do dia a dia. E já conseguem fazer encaixes melhores encaixes na carreira. Porque como o tema da nossa live aqui é como ter sucesso na carreira, né, sem cair na armadilha da ansiedade e da depressão, sucesso na carreira é relativo, né? Porque não adianta você ter uma posição altíssima numa empresa, chegar a um nível de C-level numa empresa e de repente aquilo não te satisfaz, porque alguma coisa dentro de você está incoerente com aquela profissão que você está exercendo. E tem muitas pessoas, né, que passam meses e anos brigando com isso, e não param, né, para resolver nessa correria da vida, nas coisas que chegam. A ansiedade e a depressão tomam conta e aquilo vai fazendo com que você procrastine não só esses cuidados que a gente falou, né, os exercícios, a alimentação, os cuidados com você mesma, mas também até a sua carreira, é o que você quer de verdade. Então, o começo de tudo, sem dúvida, é o autoconhecimento. E aí eu quero até aproveitar para convidar quem está aqui. No dia 13/9, agora eu vou fazer uma masterclass gratuita, e onde eu vou explicar melhor essa parte objetiva do autoconhecimento para a carreira. Já para as pessoas conseguirem identificar se elas estão no lugar certo, se combina com ela, para de repente, a partir daí, já tomar uma ação imediata e já resolver esses problemas aí de carreira ou negócio próprio aí que precisa ser ajustado, que estão procrastinando aí faz tempo. Então, quem quiser, depois é só me mandar um quero e eu coloco no link do grupo. Legal. É gratuita essa masterclass? Sim, sim, essa masterclass Dia, vai ser feita dia 13/9. dia É 13, um dia de quê da semana, é uma quarta-feira, Laís? 9. Numa quarta-feira. É uma Qual horário? 9, às 19. 19. É só ir lá ou escreve aqui mesmo, ou me manda depois no DM que eu mando o linkzinho. Já fica lá dentro, que eu tô juntando as pessoas no grupo para mandar um material exclusivo lá. E essa teoria, ela é transformadora, então tenho muito orgulho de compartilhar com as pessoas. Legal.
Então, gente, ó, quem estiver nos assistindo, já segue aí a Laís. Quem ainda não me segue, segue aí Silvana Carneiro, ponto oficial, eu. E a Laís é Laís com S no final, ponto. Antonelli com dois L's e um underline no final. Uhum. Então já segue a gente aí para ter mais conteúdos sobre não cair na armadilha da ansiedade, ser mais produtivo e manter a saúde, né? Que é o principal. Não adianta a gente ter dinheiro, a gente ter dinheiro, ter roupa, ter sapato, ter carro, se a gente não tiver a saúde para desfrutar, né? Então, a saúde é super mega importante. Então, não se deixar cair na ansiedade, porque a ansiedade em alta, né? Quando a ansiedade está em alta, ela traz malefícios à nossa saúde. A ansiedade, ela é algo bom, mas quando a gente extrapola, deixa que ela vá ao extremo, né? Ela nos, nos faz mal. A ansiedade, né, Laís, é um alerta. Opa, tá na hora da live com a Laís, né? Quantos minutos faltam? Dá tempo para eu tomar banho? Dá tempo para eu me arrumar? Né? Dá tempo eu ligar o computador, o celular? Então, assim, em si, a ansiedade é só um alerta, tá na hora. Mas quando isso paralisa você e modifica a sua rotina, essa preocupação com o futuro, em exagero, ela traz malefícios para a saúde. E a gente precisa priorizar a nossa saúde, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual também, para que a gente mantenha a fé. A gente sem fé, a gente não consegue dar nem um passo, porque a gente acha que não vai dar certo. E a gente precisa também ter a saúde física, né? Alimentação, exercício físico, água. Então, segue a gente, né? Para que você possa ter mais conteúdos sobre produtividade. Eu e a Laís falamos também na mesma linha de raciocínio aí da produtividade. A Laís é mais ligada para a carreira. Então, quem tem aí está se sentindo mal na carreira, precisa descobrir qual é o seu propósito, o que, que você gosta de fazer, né? Quais são as suas qualidades, para estar executando da melhor forma. Então, já entra aí em contato com a Laís, que no dia 13/9 tem a Masterclass da Laís Antonelli. Então, acredito que a gente já contribuiu bastante aqui, Laís, eu, você, e aí a gente já pode já diminuir, parando aqui para a gente finalizar. Vendo aqui a Marciana dizendo verdade, a gente tem que ter foco e acreditar em si mesma e que vai dar certo. Ponto positivo, sempre é o primeiro passo. Muito bem, é isso aí. Quais são as suas considerações, Laís, aí, para a gente ir finalizando a nossa live? Eu acho que o recado principal, né? Acredito que o recado principal que a gente tem para passar aqui é que o nosso corpo é nosso templo, a mente é a nossa casa. Então, é a primeira coisa que a gente tem que cuidar antes de qualquer coisa é cuidar da gente. Então, acho que o recado que eu quero deixar é que para cada um que está aqui, né, que olhe para si, que examine a sua vida, se está indo para onde gostaria mesmo de ir, e se o dia a dia está coerente, não só com a vida que quer construir no futuro, mas também com a vida que quer viver agora. Afinal, a vida é agora. A vida é agora. É isso aí. A vida é agora. O passado já passou, gente. O futuro ainda não aconteceu, né? E você só realiza o futuro se você estiver no aqui, no agora. Então, a vida é agora. Então, Antonelli, Laís, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando seus conhecimentos, né? De estar agregando valor à minha as pessoas que me seguem, né? E a sua também, que eu vi aqui tem muita gente que segue você. Muito obrigada, Laís, e que a gente possa estar trocando sempre figurinhas para ajudar mais e mais pessoas. Gratidão
pela sua Eu que disponibilidade. agradeço. Obrigada pelo convite, Silvana. Sucesso. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Parabéns quem ficou até o final. E quem chegou agora, vai assistir novamente do início, que vai ficar gravada, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Laís. Obrigada. Obrigada.